Olha, a nossa conversa a partir de agora vai ser com o doutor Everaldo Patriota. Olha, o doutor Everaldo Patriota já ocupou várias funções junto à OAB, Alagoas, OAB Nacional, já foi vice-presidente, já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, já representou a ordem aqui no Estado, na OAB Nacional. Doutor Everaldo Patriota, antes de mais nada, um bom dia e obrigado por atender ao nosso pedido. Bom dia, Elias. Bom dia a toda essa grande audiência do seu programa na CBN. É um prazer estar com você e seus ouvintes. Bem, doutor Everaldo, como é que o senhor tem observado o cenário nacional e local das eleições e como é que a Constituição tem sido tratada, doutor? Ela está muito ferida? Veja, o processo em si, ele foi todo regrado pelo que prevê a Constituição. Está lá dos direitos políticos no artigo 14. A tensão, vamos chamar, mais do que dialética, mais do que polarização, a tensão política, a temperatura política é que levou o processo a algumas intercorrências. Mas nada que uma democracia não supere. Faz parte de ter uma democracia em amadurecimento, não é? Essas tentativas de matar a democracia por dentro, né? Como tem naquela obra Como Morre uma Democracia, ela não é só uma experiência latino-americana, ela se dá na Europa, ela se tentou também nos Estados Unidos, se dá em várias partes do mundo, né? Então, de vez em quando, há essa onda de nós voltarmos ao passado, da gente rasgar os avanços civilizatórios e daí a gente falar de ferimento à Constituição. Pela Constituição, nós deveríamos discutir qualquer tipo de ideia que não esteja prescrita em lei. A vedação. Por exemplo, a gente não pode discutir o nazismo, a gente não pode ter um partido nazista nem fazer proselitismo do nazismo. Mas a gente pode discutir quaisquer outras ideias. Só que o limite da discussão dessas ideias é o limite do pacto político, a Carta de 88. Eu não posso ter nenhuma discussão política, Elias, que exclua, que faça acepção de pessoas, que negue a igualdade de todos perante o Estado. Então, eu não posso desprestigiar as minorias, eu não posso desqualificar o outro, né? Eu não posso criar uma realidade paralela para que ela me governe com fake news, que ela me governe com um monte de mentiras, que ela nos governe para uma realidade paralela. Porque, na verdade, o que contaminou esse processo é que muitos brasileiros, lamentavelmente, muitos de nós, estamos vivendo uma realidade paralela, né? Estamos com o saudosismo da ditadura, estamos com algumas ideias fundamentalistas, todas contra o Pacto Político de 88. O Pacto Político de 88, você sabe muito bem, você, além do grande jornalista, é um advogado também, ele consagrou a pluralidade. A pluralidade política, a dignidade da pessoa humana como razão fundante do Estado Democrático de Direito. Então, eu não posso fazer nada contra essa dignidade. Tem algum valor absoluto na Constituição? Tem algum direito absoluto? Tem a dignidade da pessoa. Eu posso ter limite para isso, limite para aquilo, mas para a dignidade das pessoas, não. Agora, doutor Everaldo, a vontade expressa da maioria da população, qual é o significado dessa vontade para a Constituição? É exatamente o que a Constituição chama de soberania popular. Essa vontade ela é tão forte, ela é tão inquestionável. É por essa vontade que o Estado que a gente inventou para administrar os bens da sociedade nos levar à felicidade, é esse tipo de legitimação que vem da vontade popular, o sufrágio universal, da soberania. Esse é que é a matéria-prima fundante de uma democracia. Então, eu submeto às pessoas, todas as pessoas. A eleição de presidente da República é uma eleição do Brasil, não é uma eleição da região A, B, Estado A, B, não. É uma eleição do Brasil. O colégio eleitoral dela é todo o Brasil. O distrito eleitoral dela é o país inteiro. E aí esse país se manifesta para um lado ou para o outro. Na hora que ele se manifesta, isso é soberano, isso é inquestionável, isso é isso que faz a pujança, a
não há como se questionar, não tem o que fazer. Nós submetemos a quem? Ao povo. Que povo? O povo que instituiu por um Congresso Constituinte o Pacto Político de 88. O povo tem a última palavra na eleição, no plebiscito, no referendo, a gente submete ao povo. 140, quase 150 milhões de pessoas, foram 124, 126 às urnas e se manifestaram num comparecimento significativo à sua vontade popular. Essa vontade não pode ser questionada em hipótese alguma. Bem, doutor Everaldo, fiquei bastante preocupado, e tenho certeza que é uma preocupação não só minha, com o papel que têm cumprido alguns parlamentares em relação a questionamentos e, de uma certa forma, um incitar da volta da ditadura, da intervenção militar. O senhor não foi só um partícipe qualquer, mas um militante muito ativo durante o período ditatorial, na busca da volta das liberdades, na busca da volta da cidadania. Dá para a gente explicar para as pessoas o significado de uma ditadura, a volta dela e o próprio significado, mesmo na condição de parlamentar, de incitar a volta de um período que custou tão caro, tantas vidas e tanto suor, tantas famílias ainda hoje aguardam que os seus entes queridos voltem. Tem gente que ainda dorme com a porta aberta, doutor, mais de 50 anos depois. Isso. Elias, você me faz lembrar a luta pela anistia, a luta das diretas, né? A luta no colégio, depois que a gente perdeu as diretas. Me faz lembrar todo o trabalho na comissão Jaime Miranda. Essa geração atual não sabe o que é viver sem liberdade. Não sabe o que é uma lei de segurança nacional, não sabe o que é o AI-5, não sabe o que é o decreto 477 nas universidades. Né? Eu, por exemplo, estudava à noite, passava o dia trabalhando, mas fui fichado no DOPS só porque me manifestava. Eu não tinha nem militância política partidária, mas só porque eu era um liderança estudantil, fui fichado no DOPS, no pude ser orador da minha turma. Então, não há possibilidade de civilizadamente. O que é civilização? O que é um processo civilizatório? É eu reconhecer em cada homem um sujeito de direito, ame ele da forma que amar, pense ele da forma que pensar, tenha a etnia que tiver, tenha a origem que tiver. É essa radicalidade de igualdade. Então, numa ditadura, não é possível isso. Numa ditadura, só quem manda é o ditador. Só prevalece a ideia dele. Não sei como as pessoas confundem o papel das Forças Armadas. Foi um hiato das Forças Armadas. Né? As Forças Armadas são uma instituição necessária em qualquer Estado moderno, principalmente num país como o nosso, de tamanho continental, que a gente tem que garantir a soberania popular. Essa nódoa das Forças Armadas vai ficar na história, mas não se pode agora ir para frente dos quartéis, pedir a volta da ditadura, pedir a volta do AI-5. Isso não é razoável. Acabar com esse discurso de lei e ordem, essa mística de lei e ordem, tirar esse fantasma. O comunismo, um país como o nosso, não tem condições objetivas nenhuma de ter comunismo. Nenhuma. E veja que paradoxo. A segunda economia do mundo, de partido único, da ditadura de partido único, teve uma pujança econômica pelo capitalismo. Quer dizer, há tanto valor assim desencontrado, né? É como se a gente tivesse produzido uma realidade paralela, tivéssemos criado um mundo paralelo e dissesse, Elias não vota desse lado, então Elias ele é um corrupto, Elias ele é um comunista, ele é um socialista, né? Aí eu lembro de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara disse que quando dava pão aos pobres ele era elogiado. Quando ele discutia a fome, o porquê da fome era subversivo, né? Então você veja como nós levamos a pauta moral de costume, manipulamos as pautas religiosas para o mundo da política. E aí a gente produziu essa tragédia, que é muita gente pensando que o país só prospera, o país só tem futuro, só desenvolve se voltarmos à ditadura. Isso é uma tragédia. A gente sabe o que foi a ditadura. A gente viveu 2 longos períodos do Estado Novo com Vargas, foi uma noite tenebrosa, e depois a longa noite de 64, aquele golpe civil militar. Nós temos a nossa carne isso. Ainda não curamos as feridas, como você bem disse.
morreram na cadeia. Aqui ninguém foi punido. Parece que só vai se reabrir a verdade. Nós só vamos ter a verdade depois que não tiver ninguém mais para responder por ela. Né? É uma coisa da cultura, né? E do credo político brasileiro. Aceitamos aquela anistia como era possível e ainda hoje temos essas feridas sem sarar. Então, é muito importante que num programa como o seu, com audiência como a sua, a gente dizer às pessoas que não tem terceiro turno, a eleição terminou. É a vontade soberana do povo, vamos conviver. Ah, mas eu não queria essa opção. Ótimo, se aguarda a próxima eleição. Democracia, assim dizia o velho Xuxo, é o pior tipo de governo que tem que dar trabalho, com exceção de todos os outros. Faz parte do jogo democrático. Tá? Então, é muito, mas muito importante que a gente conscientize que essa eleição está consumada, ela está resolvida. Vamos fazer a transição, vamos torcer pelo país, vamos ajudar o novo presidente. Se o Congresso é conservador, mas o Congresso olhe para o futuro do país, olhe para a fome, olhe para as políticas públicas que foram estruturadas de saúde, de educação, de tanta coisa. Quer dizer, esse é um país de tanto potencial. Ele não pode continuar sendo o eterno país do futuro. A gente tem que começar a acontecer logo. Então, é preciso que, em nome dos que no passado sofreram, e as famílias ainda sofrem com os períodos ditatoriais, que a gente tem que refletir e tirar da cabeça algumas ideias golpistas, algumas ideias totalitárias, algumas ideias fascistas, algumas ideias excludentes do regime democrático. Bem, doutor Everaldo Patriota, o atual presidente Jair Bolsonaro, nos últimos quase 4 anos, ficou muito conhecido pelas suas falas, normalmente grosseiras, que causam um estrago muito grande, nacional e internacionalmente. Mas o seu silêncio agora, ele soa muito mais destrutivo, porque os seus seguidores estão entendendo da forma como ele falava, sempre destrutivo. Estão tirando cada um a sua própria ideia e não é normalmente uma ideia boa. E por isso a gente tem um país com uma série de mobilizações pedindo coisas que são absurdas e rechaçando aquilo que é a vontade da maioria. Esse silêncio dá uma demonstração da falta de civilidade, talvez de um tamanho menor do que o que deveria ter para ocupar o cargo onde se encontra no momento e que já não vai mais atuar a partir do dia 1º de janeiro, e traz um desequilíbrio muito grande, uma desarmonia muito grande. Era preciso que o presidente manifestasse, primeiro, o reconhecimento da vontade da maioria. Segundo, acalmasse os seus seguidores. Ele foi muito bem votado, aí teve milhões e milhões de votos, e que precisa de um mínimo de respeito e de responsabilidade para com o Estado brasileiro. O que se espera de um chefe de governo que disputa uma eleição, primeiro que ele respeite o pacto político estabelecido. Se ele não aceitava esse jogo político, ele não disputava. Ele ia loucamente pregar uma ruptura. Mas ele não só aceitou esse pacto político, como ele tem vários mandatos dentro desse pacto político, de 88 para cá. Ele ganhou várias eleições com esse sistema eleitoral que está aí, com as urnas eletrônicas, que são respeitadas no mundo inteiro e tendem a ser copiadas. E ele deveria, antes de tudo, como nós estamos no Nordeste, uma coisa bem terra-terra, ser um homem de palavra. Ele disse no debate que quem ganhasse levava. Então, anunciado o resultado, cumprimentar o eleito, dizer ao eleito que o governo está de portas abertas para a transição, isso é parte do jogo democrático. Veja que o mundo inteiro, o nosso presidente atual, passou dias para reconhecer o Joe Biden. Ele não gastou meia hora para reconhecer a vitória do Lula. O mundo inteiro, olha que importância tem o país no contexto internacional, importância nos órgãos multilaterais, importância na questão climática, importância com nossa vocação histórica de solução pacífica dos conflitos. Foi Oswaldo Aranha quem na ONU criou o Estado de Israel em 48. Nós sempre fomos intermediadores de soluções pacíficas de conflitos. Então o mundo inteiro
A Ucrânia está em guerra com a Rússia, mas tanto Vladimir Putin como Zelensky desejaram feliz governo e se congratularam com a eleição do Lula. A Europa toda, os Estados Unidos, o mundo, quer dizer, onde a China, todo mundo. Então, é isso, quer dizer, é preciso um reconhecimento unânime do mundo exterior. E esse silêncio sepulcral do presidente atual faz coisas. Eu vi hoje ali de uma pessoa: estamos aguardando o capitão se manifestar, porque o capitão não vai aceitar isso e para onde ele for, conta com o nosso apoio. Parece até uma coisa meio messiânica, né? Estamos esperando Dom Sebastião, né? Aquele rei que se esperava. Até interessante, né, doutor Everaldo? O general se manifestou, inclusive já convidou o vice-presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, já convidou, já reconheceu o resultado. Veja só, veja pela ordem: o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o chefe do Gabinete Civil, o vice-presidente senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Veja, por que ser os principais liderados, o ministro das Comunicações, e não podia ser diferente, Elias. Você viu quem estava lá no anúncio do resultado: estava o Supremo, estava o Procurador-Geral da República, estava o presidente do Senado, estava a sociedade civil pela OAB. Minha gente, isso é tão elementar, isso é tão solezinho. Nós vamos para uma disputa. A ganha, perde, reconhece que a ganhou. Veja que bonito fez o Haddad em São Paulo, ligou para o Tarcísio, desejou felicidade ao Tarcísio, reconheceu o resultado. Eu dizia domingo, antes do resultado sair, como é que pode ter fraude? Foi fraude a eleição do Cláudio Castro? Foi fraude a eleição do Zema? Foi fraude a eleição do Tarcísio, feita de São Paulo? Não, minha gente. Que isso? Vamos acabar com essa loucura, inclusive de tratar nós, nordestinos, como cidadãos de segunda categoria, porque nós temos uma opção política. Acabar com isso. Esse presidente, depois de tanto massacrar a República, falta de empatia, um discurso grosseiro, não se referir aos demais poderes com a menor urbanidade, com o menor respeito. Ele sempre tratou todas as instituições como se estivesse sob seus pés, ele acima de tudo. Vai, presidente, declara, confirma, diz que aceita a derrota e continua um ator político. Ele vai sair menor do que entrou na presidência. Ele nunca teve tamanho, nem estofo, nem postura de presidente da República. Estadista nem falar. É verdade, ele segue um roteiro fiel do ex-presidente americano Donald Trump. Será que a gente vai ter um Capitólio tupiniquim aqui, professor? Acho que não, porque, aliás, você lembrou um detalhe interessante, né? Ele até continência à bandeira americana, ele nasceu, né? Um homem de formação militar, né? Bater continência para a bandeira de outra pátria, de outro país. Eu acho que nunca a instituição presidencial da República foi tão achincalhada, tão aviltada, tão maltratada como nesses 3 anos e tanto, nesses quase 4 anos. Né? Então seria um gesto assim, um rasgo de civilidade, um rasgo de lucidez. Ele terminou a eleição, ele pediu parabéns, presidente Lula, feliz governo, vou torcer para o futuro do Brasil, para arrumar a casa que ele desarrumou toda, que ele destruiu quase toda. Ele mexeu com tudo, Elias. Ele mexeu com o pacto federativo. Você já imaginou o que é um governador querendo baixar o imposto de renda? Não é da competência deles. É a mesma tragédia de um presidente querer mexer no ICMS, no ISS do município. Nada ficou no lugar. A participação social, Elias, não é uma opção. Ela é princípio. A participação social está incerta do texto constitucional. Ele destruiu tudo que era conselho, tudo que era foro de participação social. Ou seja, ele estava certo e construiria o fascismo que ele persegue no segundo mandato. Suas motocicletas que copiavam muito o Duque e o Benito Mussolini, tudo. Então, graças a Deus que as instituições, com muita sofreguidão, com muito esforço, resistiram a tudo isso. E a gente chega ao processo eleitoral. Processo eleitoral crítico, cercado por fake news, cercado por muita mentira, por muita agressão, por algumas tentativas de obstar o livre ir e vir no dia da votação.
Mas, apesar de tudo isso, o uso da máquina pública como nunca visto na história da República. No futuro nós vamos estudar. Vamos estudar bastante 70, isso. 70 bilhões que foram gastos durante o processo eleitoral. Professor, em tempos de orçamento secreto... Elias, esse auxílio foi feito para dobrar o Nordeste. O Nordeste respondeu com a votação. Então, não é possível. A gente às vezes diz que o eleitor não sabe votar, sabe? Veja, o Zema foi eleito no primeiro turno em Minas, mas o povo de Minas queria o Lula e não o Bolsonaro e elegeu o Lula. Não adianta. A gente, às vezes, numa mesa de bar, ali é uma roda acadêmica, né? Tem cientista político de todos já aí. Não, o povo quando quer, a gente tem vários exemplos aqui em Alagoas, você sabe bem disso. Quando o povo quer, não tem quem exulte. Não então, tem jeito. A gente espera que hoje, isso não dure 3 dias. Que hoje o presidente da República venha e diga ao povo brasileiro: o presidente da nação, a partir de 1º de janeiro, é Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Vamos abrir os ministérios, vamos receber a comissão de transição, vamos fazer, assim como recebeu, o Temer fez uma comissão de transição, fez uma transição pacífica, abriu todos os dados para ele. E veja, quem foi que criou isso? Quem foi que criou essa lei? Foi Fernando Henrique Cardoso, o homem do Plano Real, o príncipe da sociologia, o príncipe da Sorbonne. Foi quem fez isso. Ele fez isso e o Serra disputando a eleição com Lula. A gente precisa... Um dia desse eu vi uma declaração do Zé Gregory, 92 anos. Eu me lembrei, Zé Gregory foi o homem que fez o Provita, o programa de vista de testemunha. Não importa se ele fez aquilo no governo FHC. Ele fez para o Estado brasileiro, ele fez para o povo brasileiro. Né? É como quem fez o primeiro PNDH foi Fernando Henrique. Muito bem, doutor Everaldo Patriota. Nós vamos então aqui, dando um ponto final nessa nossa conversa, que eu acho que na verdade é parcial, a gente vai ter que conversar muitas vezes, porque o momento assim se mostra necessário, mas esse foi um desafio, um muro bem alto para uma jovem democracia, dar uma demonstração de que suas instituições estão sólidas, e depois que a gente saltar esse muro, eu acho que a gente sai muito mais maduro. Do outro lado desse muro, a gente saltando e caindo de pé, a gente vai ter um horizonte muito mais largo. As pessoas vão poder lembrar desse momento um pouco mais adiante, e sem essa histeria que está instalada hoje no país, a gente poder com sobriedade avaliar o papel de cada um nessas eleições, de cada brasileiro. Você que está me ouvindo, qual é o seu papel? Não pensa agora não, deixa para daqui mais alguns dias. E reavaliar. Será que não poderia ter cumprido um papel de uma forma diferente? Não estou falando melhor ou pior, mas só o fato da gente respeitar o resultado 4 anos atrás foi adverso e foi respeitado. Por que não respeitar o resultado atual? Porque o resultado só é bom quando ele é favorável. O resultado muitas vezes é bom, a gente é que não compreendeu ainda. Talvez daqui a 4 anos a gente possa dizer com um pouco mais de clareza se eu acertei ou errei. Mas é assim, se a gente errou, daqui a 4 anos a gente tem uma nova oportunidade para acertar. Muito obrigado, professor Everaldo. Obrigado, Elias, e a todos os seus ouvintes. Um abraço aí a CBN. Olha, a nossa conversa aqui foi com o doutor Everaldo Patriota, é advogado, já ocupou vários cargos na OAB local e nacional, e esteve conosco aqui no CBN Maceió.